Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir. Ouvir. Bandeirantes Acontece. Há pouco o Ronald falava sobre o Sérgio Mendes e um compositor da mesma geração do Sérgio Mendes, seguiu um caminho muito diferente, o Geraldo Vandré. Ele fez uma música chamada Cantiga Brava, aquela que começa com terreiro lá de casa, não se varre com vassoura, varre com ponta de sabre e bala de metralhadora. Mas há um trecho que acho que expressa muito bem a luta de muitos trabalhadores brasileiros em diversos setores. Quando ele diz: muita luta já perdi, muita esperança gastei. Esse muita esperança gastei tem muito a ver com movimentos reivindicatórios, de lutas que atravessam gerações, né? E no caso do Brasil, de fato, gerações e gerações, uma luta de quase 70 anos. Esta semana, começo da semana, veio a notícia de que o governo Lula havia convidado o movimento dos trabalhadores sem terra para que tivessem dois representantes no desfile de 7 de setembro, mas sem nenhuma conexão, essa participação, com o movimento em si, as reivindicações do movimento e tal, e sim com aquilo que o movimento fez no Rio Grande do Sul, ao socorrer pessoas, ao garantir abastecimento para muitas comunidades gaúchas. E essas duas pessoas estariam em um carro junto com outras pessoas, inclusive do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, etc. E de alguns outros setores, né, que socorreram muitos gaúchos durante a tragédia no primeiro semestre. E aí foi um barulho tremendo. Um barulho tremendo porque começaram a dizer que o MST participaria do desfile em Brasília. Lembraram do protocolo que diz que só os militares podem fazer o desfile a pé, pisando o chão. Os outros podem participar ali, os civis, como um apêndice, desde que em algum carro, algum caminhão, alguma coisa. Mais do que isso, houve um desses milhares de sites e páginas esquisitas que há na internet, um deles dizendo que, vejam só, os militares terão de bater continência para o MST, o que é uma mentira, né? Porque, afinal de contas, são dois representantes, seriam dois representantes, passando num carro, e é claro que os militares não bateriam continência, não é? Não, eles não batem continência para civis ali, a não ser que seja um civil que tenha o comando das Forças Armadas, ou seja, o presidente da República. Ou alguém que está recebendo honras militares quando visita o país. Mas fabricaram essa imagem. Mas mais do que isso, a participação virou motivo até de ameaças veladas, como aquela que foi feita pelo general da reserva, ex-vice-presidente da República e senador da República, Hamilton Mourão, né?
Ele deu recados ameaçadores ao governo, como se aquilo fosse uma afronta. Ou seja, pegaram um convite relacionado ao fato de que o movimento foi importante para garantir que comida chegasse a pessoas que nada tinham no meio daquela tragédia, e transformaram, ou tentaram transformar, numa crise institucional, não é nem política. E tentaram, claro, estabelecer uma grande área de atrito entre as Forças Armadas e o governo. Inclusive, o convite foi feito. O pessoal do MST confirmou que o convite foi feito. Depois foi retirado. Aí o governo alegou para o MST e para a imprensa que o convite havia sido retirado por questões logísticas. Chegaram à conclusão que haveria uma complicação logística para essa referência aos que ajudaram milhares de gaúchos. É uma desculpa ridícula dada pelo governo, né? O quê? Colocar 5, 7, 8 pessoas em 2 carros abertos, coisa que o valha, num caminhãozinho, numa caminhonete, num caminhão, em algo motorizado, já que não podem marchar a pé, o protocolo não permite. Problema logístico em levar 8, 10, 12, 15 pessoas para passar de carro ali diante da tribuna, que não ia mudar nada, né? Não ia mudar o preço do arroz, não tornaria mais fácil a luta de trabalhadores. Era apenas uma maneira de agradecer. O barulho foi imenso e o governo recuou. Recuou e usou essa desculpa de enxergar um problema logístico. Então, caiam fora daqui. Vocês não podem passar diante daquela tribuna de honra e de honrados cidadãos. Então, o convite está desfeito. Isso me lembrou, talvez até alguém fala, pô, esse cara pirou, né? Porque algo assim lembraria uma coisa que aparentemente não tem relação. E o fato em si não tem relação, mas a reação tem reação. Tem relação com esse desconvite, com esse recuo amedrontado do governo. Quando o Trotsky foi expulso da União Soviética, depois de passar um tempo no Cazaquistão com a esposa, um exílio interno, né? Porque ele estava afastado de tudo, durante um tempo pelo menos recebia telegramas, jornais velhos, soube que uma de suas filhas havia morrido. Ele soube 16 dias depois, quando chega um telegrama, e que a outra filha estava muito doente também, e que ambas tinham sido removidas de seus trabalhos e estavam doentes. Pois bem, chegou o momento em que o Stalin não viu saída, percebeu que em solo soviético o Trotsky continuaria sendo uma grande sombra e decidiu que ele teria de sair da União Soviética. Buscaram-no lá no Cazaquistão. O pessoal chegou lá para avisar que ele tinha de partir. Ele queria então ir para a Alemanha, mas disseram que a Alemanha rejeitou essa possibilidade do exílio.
e ele foi para a Turquia. Já era Atatürk, o governante turco, né? O Império Otomano já havia caído. Atatürk, o realizador da Turquia moderna, da Turquia pós-Império Otomano. Então, o governo do Stalin, o governo do Atatürk chegaram a um acordo, não pode mandar ele para cá. E ele foi para, hoje é Istambul, na época Constantinopla. E ele queria ir para a Alemanha não porque achasse que... Não por achar que a Alemanha fosse mais segura, ou porque gostava do modo de vida na Alemanha. Não. Ele queria ir para a Alemanha para enfrentar os traidores da social-democracia alemã. O pessoal da social-democracia alemã, que até hoje está aí, inclusive está no poder, com shows. Os assassinos de Rosa Luxemburgo, de Leibniz, assassinos dos líderes do grupo Spartacus, e que em sua covardia e traição abriram caminho para a ascensão do nazismo alguns anos depois, em 1933. Pois bem, o Trotsky, lá em Constantinopla, primeiro ele fala de uma reação do Times, o tradicional Times, que divulgou que ele, Trotsky, tinha ido para Constantinopla num acordo com Stalin para preparar a conquista militar dos países do Oriente Próximo. E ele escreve na sua autobiografia, naquele ano, 29, os 6 anos de luta entre mim e os epígonos eram apresentados como uma comédia combinada. Mas quem acreditará? Ele ainda diz, talvez Churchill não acredite no seu jornal. Churchill na época não era primeiro-ministro e tal, mas já era há muito tempo figura importante na política inglesa, tendo sido secretário, disse daquilo várias vezes. Mas ele diz, eu acho que o Churchill não acredita no seu jornal. Mas Klein sim, e Klein era do Partido Trabalhista, que estava no poder. Tão traidor, não, acho talvez não no mesmo nível, né? Porque o que a social-democracia alemã fez, o quanto ela traiu os trabalhadores, os movimentos operários, é difícil de se alcançar esse nível de traição. Mas os trabalhistas, na verdade, já eram traidores naturais, desde o berço, né? Desde o movimento fabiano, conciliatórios, mas que sempre na hora do vamos ver, mais do que a conciliação, o que lhes movia era estar bem com o grande capital. E Trotsky, em Constantinopla, leu um artigo que traz ali uma declaração do Loeb, ou seja, presidente do Reichstag, parlamento alemão, dizendo, talvez cheguemos também ao ponto de conceder livre asilo ao Sr. Trotsky. Enquanto havia essa esperança, o Trotsky foi logo avisando a social-democracia. Como pedir permissão para entrar na Alemanha, cujo governo é composto em sua maioria de social-democratas, desejo esclarecer, antes de tudo, a minha posição em face da social-democracia. Neste terreno, nada mudou. A propósito da social-democracia, penso exatamente como antes. Direi mais que a minha luta contra a fração stalinista não é senão um reflexo da minha luta geral contra a social-democracia. Nem a vós, nem a mim podem interessar inexatidões ou reticências. Disseram não pode vir, só se estiver muito doente. E ele estava muito doente. Ele precisava, inclusive, visitar médicos alemães com os quais ele havia feito cirurgia. E ele falou, não, eu de fato preciso ir aos médicos. E falaram, mas se você receber o asilo, o que você vai fazer? Ele falou, pretendo viver completamente isolado, fora de Berlim,
sem me apresentar em caso algum em assembleias públicas e limitando-me à minha atividade literária no âmbito das leis alemãs. Disseram não. Ele falou, tá bom, então permissão para passar na Alemanha o tempo estritamente necessário para um tratamento. Disseram não. E aí ele perguntou, Lub me prometeu direito de asilo ou direito de cemitério? Ou seja, ele só pode vir se ele estiver morrendo. Ele só pode receber asilo se ele estiver morrendo. Então ele perguntou se era direito ao asilo ou ao cemitério. Noruega. A Noruega, claro, não tinha as condições que tem hoje, um país riquíssimo, próspero, mas já era um país sem grandes problemas socioeconômicos. Mas disse, olha, vai custar muito caro, porque nós teremos de cuidar da segurança do Trotsky. E o primeiro-ministro conversou sobre o assunto com o chefe da polícia, Morwinkel, que basicamente disse o seguinte, não, deixem que matem Trotsky fora daqui. Queremos que ele morra, mas fora daqui. Trotsky se lembrou, em relação aos alemães, Hermann Miller, um dos traidores. Lembrou algumas linhas do Manifesto Comunista, onde estão escritas as palavras: todas as potências da velha Europa se coligaram numa cruzada contra o espectro do comunismo. O Papa, o Czar, Metternich, ou seja, a Áustria, Guizot, ou seja, a França. São diferentes, os nomes hoje são diferentes, mas o fundo é o mesmo. E não tem importância o fato de serem hoje policiais alemães, os social-democratas. E na Inglaterra? MacDonald convidou Trotsky para fazer uma conferência. Não deixaram. Não pode. Trotsky foi visitado na Turquia por gente que até hoje recebe loas da esquerda ocidental. Sidney Webb, Beatrice Webb, os Fabianos. Isso em 29, maio de 29. E ele escreve, falamos sobre a possibilidade de um governo trabalhista. Observei de passagem que caso se formasse um governo MacDonald, pediria logo um passaporte para a Inglaterra. Mr. Webb disse que o governo podia não ser bastante forte e suficientemente livre por causa da dependência em que estaria dos liberais. Trotsky então respondeu ao casal Webb: um partido que não é suficientemente forte para assumir a responsabilidade das suas ações não tem o direito de ocupar o governo. Detalhe, MacDonald ganhou a eleição. E aí, o que aconteceu? Trotsky pediu o passaporte. E o governo dos trabalhistas negou. Mas não porque os liberais o impedissem, pelo contrário. O governo trabalhista negou, malgrado os protestos dos liberais. E aí Trotsky diz, Mr. Webb não tinha podido prever esta variante. É necessário dizer, porém, que na sua passagem por Príncipe, ou seja, na visita que ele fez a Trotsky na Turquia, ele ainda não era o barão Passfield. E por fim, Trotsky escreveu, conheço pessoalmente alguns desses homens. Aos outros posso julgar por analogia. Creio mesmo estar em condições de imaginá-los de acordo com a realidade. Chegaram ao poder pelo crescimento automático das organizações operárias. Sobretudo depois da guerra, está se referindo à Primeira Guerra, é claro, e devido ao esgotamento político do liberalismo. Perderam aquele idealismo ingênuo que alguns deles tiveram há 25 ou 30 anos. Em compensação, adquiriram certa prática política
e perderam qualquer escrúpulo na escolha dos meios. Quanto ao seu horizonte mental, permaneceram os mesmos, medrosos, pequeno-burgueses, e no modo de pensar, infinitamente mais atrasados que, por exemplo, os sistemas de produção da indústria carbonífera inglesa. Hoje temem, sobretudo, que a nobreza da corte e os grandes capitalistas não os tomem a sério. O que de resto é natural. Chegados ao poder, sentiram imediatamente a sua fraqueza. Não possuem nem poder e nem podem possuir qualidades das velhas camarilhas governantes, nas quais a tradição e os hábitos de mando passavam de geração a geração e supriam muitas vezes a inteligência. Mas eles não possuem nem sequer o que poderia ser a sua verdadeira força, isto é, a fé nas massas e a capacidade de caminhar com as próprias pernas. Temem as massas que os guindaram ao poder, como temem os clubes conservadores, cujo esplendor fascina a sua pobre fantasia. Para justificar o seu ingresso no governo, precisam demonstrar às velhas classes dominantes que não são arrivistas da revolução. E ele diz que poder negar passaporte a um revolucionário é para eles uma grande sorte, porque podem demonstrar ainda uma vez a sua respeitabilidade. Chegará, porém, um dia em que isso lhe será também lembrado. Na política, nada se perde, meu caro Ronald Gimenez. O terreiro lá de casa não se varre com vassoura, varre com ponta de sabre, bala de metralhadora. Quem é homem vai comigo, quem é mulher fica e chora. Tô aqui quase contente, mas agora vou-me embora. Como a noite traz o dia, com presteza ou com demora. Terá quem andar comigo, sua vez e sua hora. O que só nunca escondi. Um trecho de Cantiga Brava, de Geraldo Vandré, de 1968, citada aqui pelo Cláudio Zaidan, na abertura do tema de hoje do Bandeirantes Acontece, que vira podcast na sequência ao Entendendo a Notícia. Muita luta já perdi, muita esperança gastei.